E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula com o professor Bruno, tá? Essa videoaula de hoje, a gente vai na realidade a gente vai continuar a falar sobre trigonometria, certo? Porém, agora é uma trigonometria na circunferência. Vocês já tinham visto a trigonometria no triângulo retângulo, né? Anteriormente a isso. Agora vamos ver a trigonometria na circunferência. Eu não vou aprofundar tanto nisso, porque ele é um assunto, quando eu aprofundo demais, ele fica muito difícil. E daí, tipo assim, trabalhar com a distância, né, com aulas online, fica um pouco difícil aprofundar. Então vamos trabalhar pelo menos o básico e eu vou trabalhar com vocês, tá? Bom, gente, arcos. Vamos só analisar o seguinte. Vamos fazer uma circunferência aqui, tá? Tranquilo, fechou? Então bora lá. Então assim, o que é um arco, tá, gente? Isso aqui é uma circunferência, um círculo. Arco seria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é o centro, eu vou fazer um pedacinho. É como se fosse uma fatia de pizza, para ficar bem claro para vocês, ó. Vamos falar que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Então, arco nada mais é nada mais é que uma fatia de pizza, digamos assim. Então, a fatia de pizza que vocês comem lá, né? Nada mais é que um arco, certo? Porque a circunferência é todo, né? E um pedaço da circunferência a gente chama de arco. Tranquilo, gente? Então, assim, se eu marcar 2 pontos na circunferência e ligar esses 2 pontos ao centro, né? Ó, ponto no centro, outro ponto no centro, eu vou formar um arco. Tranquilo por enquanto? De boa, né? Então, assim, vocês sabem que... Vamos dar outro exemplo aqui do ladinho, ó. Se eu colocar os 2 pontos aqui, ó. Tá? Eu vou colocar o ponto A aqui e o ponto B aqui também. Eu posso afirmar duas coisas aqui. Ou essa circunferência aqui, ela é nula, certo? Porque o ponto A e o ponto B estão no mesmo lugar, então não tem uma abertura, né? Ou essa circunferência ela já deu uma volta completa, porque se o A tá aqui, eu dou a volta toda e chego no B aqui também, ela deu uma volta, né? Então tem essas duas hipóteses, tranquilo? Quando a gente trabalha com arco, tá? Bom, vamos continuar aqui então. Esse ângulo, se você analisar, ele forma um ângulozinho aqui, não forma? Tá vendo aqui, ó? Esse ângulozinho a gente chama de ângulo central, tá? Então esse ângulo central é a medida desse arco que vocês estão, né, marcando aqui, né? Eu posso fazer um arco diferente aqui se eu quiser. Eu posso fazer um arco aqui, sei lá, vamos botar um ponto C aqui, ó. Posso fazer um arco aqui, ó. Certo? Lembrando que quando a gente marca 2 pontos em uma circunferência, a gente tem sempre 2 arcos. Porque, ó, eu tenho esse arco aqui por fora, certo? E tenho esse arco aqui por dentro. Aqui também, ó, tenho esse arco pequenininho e um arco maior aqui por fora, certo? Então sempre vai ter um arco, 2 arcos no caso. E vocês sabem, né, usando a lógica, né, que se eu somar os dois eu vou ter um total da circunferência, certo? A junção, a união dos 2 arcos eu vou ter um total da circunferência, tranquilo? Então bora lá. Bom, unidade de medida de arco agora, tá? Quais são as unidades? Deixa eu colocar aqui para vocês não se perderem. Ó, unidade de medida de arco. A gente tem 2 unidades mais usuais. Não quer dizer que são somente as 2, tá, gente? Tá? Tem mais, mas tem 2 unidades básicas, tá? Que a primeira unidade é que vocês estão acostumados a falar, a vivenciar desde sempre. Qual é a unidade? Graus. Lembra dos graus? Ah, tem 90 graus, por exemplo, vocês estavam vendo ali no anterior, no triângulo retângulo, lembra? Para ser um triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus, né? Forma um Lzinho assim, ó. Beleza? Então, assim, graus nada mais é que a unidade principal, vamos dizer assim, que vocês trabalham, a mais usual para ser trabalhado com arcos, tá, gente? Então, o que é grau? Porque assim, vocês sabem que uma circunferência completa, uma volta completa, ela possui 360 graus, certo? O que isso significa? Significa que se eu dividir a circunferência toda em 360 pedacinhos, cada pedacinho desse será 1 grau, certo? Por isso que a gente conta 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, seria um pedacinho do total de 360, 2 pedacinhos de um total de 360 e assim por diante, certo? Então é assim que a gente pensa nos graus. Então, ó, a circunferência volta completa, vou botar aqui, ó, volta completa, ou seja, sai de um ponto, ó, que nem aqui, ó, o A deu a volta, o B aqui, volta completa 360 graus, tá? Qualquer outra coisa que não é completa vai ser menor que isso, né? Vai ser uma parte disso, tranquilo por enquanto?
E qual é a outra medida que a gente vai utilizar, tá? A outra medida, então aqui eu vou colocar aqui unidades de medida. Temos um primeiro que seria graus, né, que eu acabei de falar. E temos a segunda. A segunda vai ser a unidade de radiano, tá? Talvez vocês não conheçam, assim, não falaram muito sobre isso, mas é uma unidade muito trabalhada também, beleza? Mas não é tão usual vocês escutarem, eu vou fazer uma parede aqui, não, parede não, vou botar aqui o meu madeira aqui na parede para montar um quadro, sei lá, com 1 radiano ou meio radiano. Vocês não ouvem isso, vocês ouvem, né, graus. Porém, radiano é muito trabalhado, tá, gente? O que é radiano? Vamos prestar atenção, vamos analisar o seguinte, tá? Ó, radiano é a medida de um arco, medida de um arco de comprimento igual à medida do raio da circunferência que o contém. Seria mais ou menos isso, tá? Radiano é a medida de um arco, ou seja, tipo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar uma circunferência aqui, tá? Que é o centro. Vou falar que tem um ponto aqui, A, e o outro ponto aqui, B, tá? Preste atenção aqui. Então, o que é o radiano? Um radiano, no caso, né? É a medida de um arco de comprimento igual à medida do raio da circunferência que o contém. Ou seja, se eu pegar, no caso aqui, ó, eu tenho, por exemplo, essa medida aqui, de A até B, esse arco que eu abri aqui, ele é um arco de 1 radiano, tá? Porque ele encaixa naquilo que eu falei pra vocês, tranquilo? Como é que a gente imagina isso? Porque a gente sabe que o comprimento de uma circunferência de raio R, digamos assim, ela será sempre 2 vezes π vezes R. Concorda comigo, né? Então, uma circunferência que conter 2π vezes o seu raio, ou seja, 2π vezes o seu raio, assim a medida em radiano vai corresponder a uma circunferência completa igual a 2π radiano, certo? Então, se eu afirmar para vocês que meia volta, tá? Aqui, ó, meia volta vale 1π radiano, então uma volta completa na circunferência ela vai valer 2π radianos, tranquilo? 2π radiano, fechou? Então, assim, a medida, tá? De A até B, aqui, ó, vamos botar um outro circunferência aqui para colocar o A e o B juntos, tá? Ó, A e B. Essa medida aqui de A até B, ó, vamos colocar assim, A e B com uma voltinha em cima para identificar que é um arco, no caso, né? Ela vai valer 2π radiano. Tranquilo? Ou eu posso colocar 2π RD. Ou é rad ou RD. Tanto faz. Vocês podem encontrar só rad, tá? Ou RD. Tranquilo? Então, assim, uma coisa que fica bem clara para vocês, tá? Ó, essa volta completa é 2π radiano. Então, quer dizer que 1π radiano, certo? 1π radiano ou somente π radiano, ele vale 180 graus, tá? Ele corresponde a 180 graus, tá? Então, se eu tiver um arco com medida 180 graus, eu vou ter um arco com medida de 1π radiano, certo? Se for 360 graus, ó, que é de A até B, tá vendo aqui, ó, A até B, ele vai ter 2π radianos, ou seja, 360 graus seria o dobro de 180. Então, o dobro de 1π radiano será 2π radianos. Tranquilo, gente? Então, essa aqui é uma informação muito importante que vocês vão utilizar agora, tá? Muito importante. Por que ela é muito importante? Porque agora vocês vão aprender aqui, que eu vou demonstrar para vocês, como converter, tá? Converter graus em RD e vice-versa, tá? Ou seja, eu vou mostrar como é que converte graus para radiano e radiano para graus, tá? Então, assim, primeiro, para a gente converter graus para radiano, então a gente vai usar uma regrinha de 3 para fazer a conversão, tá? Então, ó, graus para RD. Como que a gente faz? Estão vendo que eu circulei isso aqui, ó, π RD igual a 180 graus? Por que eu circulei? Porque a gente vai usar... Circulei não, né? Fiz um risco em volta. A gente vai usar isso. Ou seja, primeira coisa para a gente montar, certo? A nossa regra de 3 seria o seguinte, ó. Que π RD será igual
a 180 graus. Isso nunca vai mudar, tá, gente? Porque nunca vai mudar que o π radiano sempre será igual a 180 graus, tá? Imaginem que eu quero, por exemplo, saber, tá? Quanto que vale 60 graus em π radianos, tá? Quanto que vale 60 graus em π radianos? Então, pera aí. Para montar a nossa regra de 3, eu vou colocar o quê? X aqui embaixo do radiano, porque eu quero descobrir quantos radianos que correspondem. Os 60 graus, ó. Grau embaixo de grau, radiano embaixo de radiano, radiano embaixo de radiano. Se vocês pararem para analisar, tá, gente, ó. Isso aqui, ó. Essa parte que eu vou circular aqui, ó. Nunca vai mudar, tá? Nunca vai mudar. A única coisa que muda será os graus que eu quero descobrir. Então, se eu falasse que era 100 graus que eu queria, repete tudo, só vai mudar aqui para 100, tá? Ah, eu quero 120 graus. Repete tudo isso aqui, só mudaria aqui para 120, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? Regrinha 3, né? Multiplica esse cruzado. Então, x vezes 180, 180x. Igual π radiano vezes 60, 60 π radiano. Não dá para multiplicar aqui, tá, gente? O que eu faço agora? Vocês estão vendo que tem o 180 multiplicando o meu x e eu quero descobrir o valor do meu x, certo? Então, o que eu faço? Eu passo 180 dividindo. Então, x é igual a 60 π RD sobre 180, tá? E agora, como que eu descubro exatamente quanto vale o x em radiano, certo? Eu não vou dividir, tá? Deixa bem claro para vocês, eu não vou dividir. Vocês também não vão dividir, porque eu não quero saber número com vírgula, tá? Em radiano, sempre vou trabalhar com fração, nunca número com vírgula. Em graus eu posso ter, tipo, 2,5 graus, ótimo, de boa. Agora, 2,5 radianos, não, certo? Π radianos. O que eu tenho que fazer aqui? A resposta será π RD, certo? Isso não muda. Só que eu tenho que saber, 60 sobre 180, eu consigo fazer o que aqui, gente? É uma fração, né? Eu não consigo simplificar essa fração? Consigo, porque eu consigo dividir tanto em cima quanto embaixo. Vou dividir, tá? Vou fazer primeiro passo a passo, fazer dois exemplos com vocês. Primeiro passo a passo, por 2, tá? Se eu simplificar os 60 por 180 por 2, dá 30 por 90, certo? Dá para continuar por 2. São pares ainda. Então vai dar 15 por 45. Não dá para continuar por 2, mas eu posso continuar por 3 nesse momento. Então vai ficar por 3 aqui, né? E 3 aqui. 15 por 3 dá 5, 45 por 3 dá 15. Não dá mais por 2 nem por 3. Então vou tentar por 5, que dá. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 15 por 5 dá 3. Pronto, agora acabou. Então eu sei que 60 sobre 180 é a mesma coisa que 1 sobre 3, tá? Ou eu posso falar π sobre 3 RD. Tanto faz. Esse 1 sobre 3 π radiano ou π sobre 3 radiano é a mesma coisa, tá, gente? Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo para vocês compreenderem, tá? Eu quero transformar, por exemplo, nesse momento, ó, isso aqui era 60 graus, tá? Em RD. Agora eu quero transformar, por exemplo, vou dar mais um exemplozinho para vocês conseguirem compreender aqui. Vamos colocar 100 graus, tá? Em RD. Lembra que eu falei que essa parte não muda? E realmente não vai mudar. Ó, π RD vale 180 graus. Eu quero saber quanto que vale 100 graus. Compreenderam? Ó, não mudou nada, só mudou aqui o 100. Então, vocês vão ver que para resolver vai ser igual também, tá? Vai mudar só a maneira que vai simplificar no final. Os valores que eu vou utilizar na realidade, né? Então vai ficar x vezes 180, 180x. Π radiano vezes 100, 100 π radiano, certo? O 180 multiplicando, ele passa dividindo. Vocês viram que eu fiz isso na outra também. Vou fazer aqui também. Então fica 100 π radiano sobre 180, tá? Então puxar para cá. Então eu vou simplificar isso aqui. Ó, eu já posso fazer o seguinte, ó. Corto o zero de cima com o zero de baixo. Vai facilitar muito a minha vida, tá? Muito. De vocês também, óbvio, né? Então, ficou 10 em cima, 18 embaixo. Eu consigo dividir por 2 em cima, por 2 embaixo. Não dá? Dá, né? Então, 10 por 2 dá 5. Certo? E 18 por 2 dá 9. Pronto. 5 nonos π
radiano, certo? 5π sobre 9 radiano pode ser, tanto faz, já, tá, gente? Tranquilo? Fechou? Então, 100 graus corresponde a 5π sobre 9 radiano. Fechou? Então, para transformar graus para radiano, dessa maneira aqui. Agora vocês vão perceber que para transformar radiano para grau é muito mais fácil mesmo, tá? Vocês vão analisar. Deixa eu só virar a folha aqui para continuar. Bom, agora eu vou fazer a conversão de radiano para grau, tá? Ó, RD para grau. Vocês vão ver que é muito mais fácil. Imagine que eu tenho, por exemplo, ó, 2π sobre 3 RD. E eu quero saber quanto que isso equivale em graus. Gente, não tinha uma informaçãozinha antes que eu falei para vocês que 1π RD, né? O π, no caso, o π RD, ele vale 180 graus? Ó, π RD, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. π RD é igual a 180 graus. Eu falei isso para vocês antes. Então, no lugar do π RD, eu vou colocar 180 graus. Simples. Então, ficaria 2 vezes 180 graus, certo? π RD sobre 3. Então, 2 vezes 180, a gente sabe que é 360, né? Sobre 3, isso aqui vai dar 120. Acabou. 120 graus. Certo? Tranquilo? Vamos dar mais um exemplo para vocês só compreenderem, tá? Esse aqui era o primeiro exemplo. Vamos dar mais um aqui para ficar bem simples o entendimento de vocês. Imagine que eu tenho aqui 5 sobre 6 π RD. Como é que eu faço? No lugar do π RD, eu boto 180. Então, ficaria 5 vezes 180 sobre 6. 5 vezes 180, se eu multiplicar isso aqui, a gente tem um valor de 900 sobre 6. Então, eu vou dividir 900 por 6, eu vou ter um valor final de 150 graus. Tá feito. Vocês perceberam que para converter radiano para grau é muito mais simples? É só isso. Fechou? Tranquilo? Então, vamos continuar, tá? Gente, tem uma informação muito importante agora aqui, ó. Circunferência orientada, tá? Deixa eu só colocar aqui duas circunferências e mostrar para vocês o seguinte. Por quê? Existem graus negativos. Sim, existem graus negativos. O que seria isso, ó? Imagine que eu tenho, ó, duas circunferências aqui, tá? Mas eu vou lá, vamos passei, 90 graus. Então, sempre sai daqui. Esse aqui é o ponto inicial, tá? O zero aqui, ó. Onde é que é o 90 graus? Se eu pegar aqui, o 90 graus é aqui, né? Ó, então aqui até aqui, entre esses dois pontos, 90 graus, certo? Então, nesse sentido, tá vendo aqui, ó, sentido horário, ou melhor, anti-horário, desculpa, falei errado. Tá? Ó, tá vendo? Sentido anti-horário é mais. Então, se eu tiver um grau positivo, eu sempre saio daqui, que é o zero, tá? E vou o sentido anti-horário. Agora, imagine que eu tenho um grau negativo. Onde é que é o menos 90 graus? O menos 90 graus, ele vai ser aqui, ó. Tá? Aqui. Por quê? Quando eu tô indo sentido horário, ó. Horário seria da maneira que o ponteiro do relógio vai, tá, gente? Ó, sentido horário será negativo. Certo? Então, se o meu grau for positivo, ele vai sair do ponto zero, que é o início, sempre será aqui, e vai sentido anti-horário. Se o meu grau for negativo, tipo, menos 10 graus, ele vai sair daqui também, só que ele vai sentido horário, tranquilo? Isso aqui seria a circunferência orientada, para vocês conseguirem entender. Vamos continuar, então. Aí a gente tem, vamos analisar aqui, ó. Vamos botar uma circunferência aqui, e eu vou dividir ela em 4 pedacinhos. Cada pedacinho desse é um quadrante, tá, gente? Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? Aqui é o início, sempre sentido anti-horário para poder analisar os arcos, tá? Os quadrantes. A gente sabe que aqui será 0 grau, aqui em cima sempre 90 graus, aqui, ó, sempre 180 graus e aqui embaixo sempre 270 graus. Isso quando for sentido uma circunferência, um grau, né? Um arco positivo. Se for um arco negativo, como ele anda para baixo, o 90 vem para cá e o 270 para lá. Ele inverte as posições desses dois valores aqui, tá? Mas somente quando for um arco negativo. Prestem muita atenção, vocês vão ver mais adiante aqui agora. Bom, a gente vai falar agora sobre arcos côngruos, tá? Na matemática, o que seria arcos côngruos? O que é a palavra côngruo, né? O congruísmo, né? Congruente, determina.
É uma maneira diferente de falar a palavra igual, porque na matemática, igual, ela fica muito pesado para se falar. Porque igual tem que ser exatamente igual. Congruente seria dois arcos que possuem o mesmo valor. Vamos analisar o seguinte, prestem atenção aqui, ó. Eu vou fazer um arco aqui, tá? Ó, de 90 graus. Tranquilo? Fechou? De boa, né? Então isso aqui mede 90 graus. Daqui até aqui, 90 graus, certo? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu só dividir ele em 4 pedacinhos, né? 90 graus, porque eu sei que aqui é o 0 e aqui é o 90. Agora vamos pensar o seguinte, vou fazer uma outra circunferência aqui do lado. Imagine que essa circunferência, ela vai sair daqui, que é o 0, tá? Ela vai dar uma volta completa, vai passar pelo 0 e vai chegar aqui novamente. Então, pera aí. Essa saiu daqui, foi até ali 90 graus. Essa aqui, ela vai dar uma volta completa, mais um pedacinho aqui. Então, pera aí. Vocês concordam comigo que esse ponto aqui, além de ser o 90 graus, ele vai ser o ponto, no caso, que seria 450 graus? Concorda comigo? Por quê? Quando ela dá uma volta completa, ela deu 360. Aí se ela andar mais um pouquinho, mais 90, seria 360 mais 90, 450. Então, eu posso afirmar que o 90 graus aqui em cima, ele é côngruo ao 450. Por quê? Ele começa no mesmo lugar, que é no 0, ele para no mesmo lugar. A diferença é que aqui não dá uma volta. Aqui ele dá uma volta completa e mais um pedacinho. E isso são arcos côngruos, tá, gente? Tranquilo? De boa, né? Da mesma maneira que eu posso falar assim, os 60 graus que tá aqui, ó, por exemplo, ele é côngruo ao 420 graus que tá aqui. Por quê? 60 graus ele sai daqui e vem até aqui, certo? O 420 ele sai daqui, dá uma volta completa e vai parar aqui, certo? Então como que eu sei? Um processo bem prático, gente. Se eu descobrir o primeiro valor que eu quero, de 60 graus, como é que eu vou saber quais são os arcos côngruos de 60 graus, por exemplo? Bom, é só somar 360, gente. 60 mais 360, que é uma volta completa, ou seja, aqui é o 60. Se eu der uma volta completa, eu paro aqui de volta. Eu vou ter 420. Qual seria o próximo? Ó? Se eu tenho 420 mais uma volta completa, eu vou ter exatamente 780, né? Porque é 360 que eu vou somar no 420. Se eu quiser mais uma volta completa, para saber outro arco côngruo, eu somo 360 de novo. E assim por diante. Tranquilo? De boa por enquanto? Fechou, né? Bom, mas como que a gente faz para descobrir um arco côngruo, gente? Porque essa é a parte que me interessa nesse momento, tá? Exemplo. Tá? Eu quero que vocês, imaginem o seguinte. O 840 graus, tá? Ele qual que é o primeiro arco que se encontra na posição do 840 graus? É isso que eu quero saber. Qual é o primeiro arco que se encontra nessa posição? Vamos analisar o seguinte, vocês sabem que cada volta que ele dá é 360, certo? Então qual é o processo para a gente conseguir fazer? Eu vou dividir esse valor por 360, simples. Só tem um detalhe, não adianta usar a calculadora nesse momento, tem que fazer na mão. Né? Vamos relembrar como é que faz uma continha de divisão. Ou seja, 840 dividido por 360. Vocês vão ver que é bem de boa, tá, gente? 840 dividido por 360 dá 2. Certo? Porque se eu pegar 3, ele dá 1080. Passou. Não posso passar. 2 vezes 360 dá 720. Subtraindo aqui, vai sobrar 120 graus. Certo? Ou seja, o que os 840 graus equivalem? A 2 voltas completas. Tá? O número que fica aqui embaixo é a quantidade de voltas. E ele para exatamente no 120 graus. Certo? Então eu posso afirmar que o primeiro arco côngruo de 840 graus será 120 graus. Eles estão no mesmo local. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo, só para a gente não perder o fio da meada. O próximo exemplo que eu vou fazer é o seguinte, tá? Ó, menos... Prestem atenção, que eu vou colocar aqui negativo só para vocês entenderem. Menos 1110 graus, tá? Como é que faz isso, professor? Agora é negativo, me complicou? Gente, do mesmo jeitinho. Vou pegar o 1110 graus e dividir por 360. Esquece o negativo por enquanto. O negativo não quer dizer que ele é negativo. Significa que ele está andando em sentido contrário, sentido horário no caso, tá? Só isso que fala. Então, quando eu divido, dá para dividir por 3. Porque 3 vezes 360 dá 1080. Tá?
Subtraindo isso aqui, sobra 30 pra gente, certo? O que que isso significa? Que eu vou dar 3 voltas. Deixa eu só fazer o seguinte, ó. Deixa eu desenhar isso aqui mais ou menos pra vocês, ó. Tá? Aqui é o 0, aqui é o 90, aqui 180. Deu 120, 120 tá mais ou menos aqui, ó. Tá? Então esse cara aqui também é 840. Certo? Tranquilo? Vamos pra cá. Então aqui deu 3 voltas completas, tá? Lembrando que o número que fica aqui embaixo da chave é a quantidade de voltas completas que o meu arco tá fazendo, certo? E ele parou aonde? No 30 graus. Ou seja, vamos analisar aqui, ó. Tá? Ele vai sair do 0, tá? Só tem um detalhe, vocês viram que é negativo, então ela não vai andar pra cá, ele vai andar pra cá. Então ele vai andar uma volta completa, chegou aqui. Mais uma volta completa, chegou aqui. Mais uma volta completa, chegou aqui. Ou seja, deu 3 voltas. E ele vai andar mais 30 graus. Então ele vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá? Então aqui está localizado 1110 negativo. Certo? Se fosse positivo, seria para cima. Tá? Ele teria mais ou menos aqui. Mas como ele é negativo, o menos ali só indica que é sentido anti-horário. Tá? Então se eu perguntar, o 840 graus, ele está em qual quadrante? No segundo. Certo? O menos 1110 graus, tá? Qual quadrante? No quarto. Se eu colocasse o mais 1110 graus, ele estaria no primeiro, porque estaria pra cima aqui, né? Mais um pra gente finalizar, tá? Só mais um exemplozinho aqui, e daí a gente finaliza a nossa aula. Qual que é o próximo? O próximo é esse aqui, ó. 17π sobre 4rd. Opa, e agora, como é que eu faço, professor? Porque não tá certinho, prontinho pra mim, né? Bom, mesmo jeito, só que a única diferença é que eu tenho que converter isso aqui pra graus primeiro, pra depois eu fazer divisão, certo? Fica mais fácil. Dá pra fazer assim? Dá, mas eu prefiro converter pra graus, que fica mais fácil pra vocês compreenderem, pra não se perder. Então, primeiro eu vou saber quanto é que vale isso. Então, 17 vezes 180 sobre 4, né? Lembra que eu falei pra vocês que o πRD vale 180? Se eu resolver 17 vezes 180, a gente vai ter um valor de 3.060, tá? E eu dividir isso aqui por 4, vai dar 765. Tranquilo? De boa? Então, 765. Vamos fazer a divisão. Então, 765 dividido por 360 dá 2, que vai dar 720, que é 2 voltas. Sobra 45 graus. Ou seja, 2 voltas completas, certo? E vai parar onde? No 45. Se aqui é o 0, aqui é o 90, o 45 está bem no meio. Então aqui é o valor que eu tenho ali, o 17π sobre 4. Ou 765 graus também. Tanto faz. Tranquilo, gente? Então, basicamente, o que eu preciso que vocês entendam tá nesse vídeo, tá? Para poder continuar, né, com o nosso conteúdo e ir adiante. Beleza? Fechou? Então, óbvio, a partir desse vídeo eu vou fazer alguns exemplos, alguns exercícios para vocês. O que eu vou cobrar de vocês? O que eu quero que vocês entendam realmente, tá? Eu quero que vocês consigam compreender a conversão de grau para radiano, tá? E de radiano para grau, é óbvio, né? Que a gente viu aqui, ó. Radiano para grau tá aqui, grau para radiano foi aquele que eu fiz de regra de 3. Tem que saber fazer isso eu quero que vocês saibam. E isso aqui, ó, tá? Saber exatamente ó, por exemplo, ó, pega um ângulo, tá? Quantas voltas esse ângulo tá dando, se for maior que 360, e em qual quadrante que ele está parando, certo? Outro detalhe, se eu tivesse um ponto, por exemplo, 90 graus aqui, ó, qual quadrante que ele tá? Nenhum, tá? Nem no primeiro, nem no segundo. Quando o ponto ele tá em cima do risco, né, em cima do 90, no 180, no 270, e no 0, 360, e todos os seus côngruos, ele não pertence a nenhum quadrante, tá? É um detalhe bem importante para vocês. Então, ó, esse 840 graus, ele tá no segundo quadrante, porque eu vi que eu dividi por 360, deu 2 voltas e sobrou 120 graus. Gente, se vocês usarem calculadora, ele vai dar 2, alguma coisa aqui, ó. Vocês não vão saber qual que é o grau que sobra. Por isso que eu falei, tem que fazer na mão. Não adianta fazer calculadora que não vai adiantar de nada. Fechou? Então aqui, ó, os menos 1110 eu dividi por 360 para descobrir quantas voltas que deu. E depois eu analisei. 30 graus negativo é para baixo. Ele vai estar aqui assim, ó. Tá? Porque como eu falei, né? Quando ele é sentido horário, que é negativo, aqui é o 90. Então o 0 até o 90, o 30 tá mais ou menos aqui. Certo? E por fim aqui eu tenho 17π sobre 4 radiano.
Eu substituo π radiano por 180, porque vocês sabem que vale isso, e descubro quantos graus deu. Então aqui é graus. Depois eu só pego e dividir esse aqui por 360, para descobrir quantas voltas, porque me interessa isso, quantas voltas, tá? Que ele deu e em qual quadrante que ele parou. Se ele parou no 45 graus, ó, tá vendo aqui, ó? Ele parou no primeiro quadrante, porque ele é positivo, o primeiro quadrante tá aqui, tá? 45 graus tá aqui. Fechou? Tranquilo? Então, assim, com isso, a gente vai encerrando mais uma videoaula. Fechou? Então, até a próxima. Valeu, galera!